Bom, sejam bem-vindos. Nós vamos ter um tempo de apresentação daqui a um tempo, mais no final, onde a gente quer ouvir o nome de vocês e cada um contar de onde veio, o contexto que está vivendo. Para nós é um privilégio receber gente de tantos lugares, amigos que a gente tem conhecido na jornada, e a nossa expectativa nunca foi diferente. A gente nunca pensou em juntar gente que não tivesse um sentido, que não tivesse o desejo de caminhar para o mesmo lugar que nós temos caminhado. Gente que está vivendo as dores do ministério, que está sofrendo as crises de tentar viver de maneira coerente. E nós estamos aqui, mais um ano, dando errado com a graça de Deus, tentando fazer tudo do avesso do que aquilo que a gente tem visto muitas vezes na igreja brasileira, né? Muita gente fala, como que vocês fazem uma conferência com R$40? Milagre. Um milagre que nós ainda estamos contando com ele. Então, se você não fez sua inscrição, ainda não acertou tudo lá, acerte, tá? Nós dependemos disso daí. Mas sabemos que os prejuízos são, às vezes, inevitáveis. Alguém tem que pagar essa conta. E Deus tem nos chamado como igreja, às vezes, para pagar contas. Para entender que, quando há fome, alguém tem que prover. Alguém tem que pôr a mão no bolso e fazer o negócio acontecer. Eu espero que, nesse tempo, irmãos, a gente possa aproveitar, principalmente na comunhão, vocês que estão hospedados na casa de pessoas, ou nos tempos em que a gente vai poder sair para comer, entre as programações, que você possa aproveitar para se alimentar de tudo que for possível, daquilo que você pode receber da vida do seu irmão. E mais do que isso, que você também tenha algo para repartir. Reparta não apenas as boas histórias, porque às vezes quando a gente vai para alguma conferência, vira um tanto de gente contando coisa bonita, né? Fala, não, porque lá na minha igreja e tal. Aqui nós não precisamos disso. Nós não estamos aqui para contar vantagens. Este prédio não é o prédio da nossa igreja. Essa igreja foi a nossa igreja-mãe alguns anos atrás, e eles gentilmente cederam toda essa estrutura, o que ajuda muito, né? Não estamos no calor da Teleternite, igual nós passamos no ano passado. Foi dureza, né, irmãos? E com certeza é muito bom ter som e iluminação, sem ter que ficar preocupando em puxando bocal para fazer uma gambiarra ali, né? Então nós estamos bem melhor do que no ano passado. Mas isso não quer dizer que nós queremos mudar o perfil da nossa conferência. O perfil é de que a gente esteja reunido para rasgar o nosso coração mesmo. No ano anterior, falamos sobre a saúde do obreiro. A gente queria falar sobre como que tem sido luta na nossa vida, viver pelo ministério. Nós não queríamos falar de saúde do ministério. Queremos falar das nossas vidas, das nossas crises no casamento, das nossas crises de vocação, das nossas crises financeiras e das nossas crises psiquiátricas, né? E como foi bom. Foi um tempo de choro, onde com certeza Deus falou através da vida dos irmãos e muitos laços de amizade se estabeleceram. Esse ano nós não queremos também algo muito diferente, não. Queremos que o assunto que devemos abordar aí ao longo desses 3 dias seja uma continuidade daquilo que fizemos no ano passado. Esse ano vamos falar sobre a igreja, não mais apenas sobre as nossas crises individuais, né, sobre os nossos problemas pessoais, mas sobre como é difícil tentar viver ministério com coerência, sabendo que às vezes, dentro desse desafio de ser igreja ou organização, somos desafiados a andar no fio da navalha. E é até sobre isso que eu quero falar agora, nessa tarde, para a gente iniciar a nossa conferência oficialmente, para que você possa começar a meditar sobre isso, começar a ter as suas ideias, para que a gente possa debater ao longo desses 3 dias. Tá? Bom, qual é a grande questão? A questão é que há um desafio de se colocar no coração das pessoas, da nossa geração, pessoas que são contemporâneas a nós hoje, a ideia de que a igreja organizada pode ser algo que funciona, pode ser algo que não atropela os princípios do Evangelho. E aí muita gente fica deslumbrado com essa ideia da igreja orgânica, da igreja que se reúne na rua. Eu, às vezes, faço alguns experimentos no Facebook com isso e eu acho muito interessante a reação da galera. Quando eu coloco uma foto e um púlpito maneiro como esse, no Facebook, eu estou pregando, todo mundo fala assim, você não é o mesmo mais. Mas quando e o cara não viu a pregação, ele só viu uma foto, ele não sabe sobre o que eu estou falando ou para quem eu estou falando. Agora, quando eu coloco uma foto numa praça, que eu estou pregando para um tanto de gente lá, que a maior parte dos caras estão bêbados, não está nem prestando atenção no que eu estou falando, todo mundo fala assim, este é o Evangelho de Jesus. Então, qual é a coerência desse discurso? É óbvio, irmãos, que a mensagem do Evangelho precisa chegar a todos os lugares. Mas nós, como Igreja Manifesto, temos uma história que às vezes vai na contramão disso tudo. Enquanto tanto de gente está saindo de sistemas organizados, denominacionais, que às vezes se tornam amarrados demais e forçam o cara, então, a sonhar algo para fora da igreja, nós viemos de fora da igreja.
Nós começamos como um grupo de evangelismo que visava única e exclusivamente ganhar a gente para Cristo. E quando a gente pregava o evangelho e as pessoas se convertiam, a gente empurrava o cara na igreja mais perto da casa dele. Porque nós não tínhamos uma estrutura para absorver ninguém. Nós não tínhamos uma estrutura para cuidar de casais, para cuidar de crianças, para cuidar de famílias. Aliás, a gente capenga com tudo isso até hoje. Mas éramos muito pior do que somos hoje nessas áreas todas. Então o que a gente fazia? Pregava o evangelho, andava junto, vivia em comunidade, e quando essa situação toda estava rolando, simplesmente a gente pegava e falava para o cara, olha, tem uma igreja lá perto da sua casa, vai para lá. Mandava a gente para Batista, para Presbiteriana, para um tanto de igreja. E o que aconteceu? Aconteceu que um dia nós percebemos que as pessoas que Deus estava chamando para que a gente alcançasse como igreja, não cabiam mais em lugar nenhum. Não cabiam. De repente os irmãos de uma certa igreja batista viram para a gente e diziam assim, olha, é treta esses caras que vocês estão trazendo para cá. E aí você começa a ganhar gente demais, você começa a causar problema demais. Até que por fim o Ministério Sal da Terra, do qual nós fazemos parte, nos desafia, fala assim, vocês precisam plantar uma igreja. E então a gente sai da rua e de repente passa a se organizar um passo de cada vez. E nesse processo de organização, a gente já está há 13 anos como igreja plantada. Uma igreja que foi filha desta comunidade e que hoje já não é mais, que hoje tem as suas próprias igrejas filhas. E como nos tornamos bons naquilo que a gente aprendeu a fazer. Nossa especialidade, plantar igreja sem dinheiro. Eu não sei plantar igreja com dinheiro, porque a gente nunca teve. Você fala assim, não, vou te dar R$1 milhão, você planta uma igreja? Eu não sei o que isso muda. Porque o grande gargalo que a gente tem percebido é de pessoas. Estrutura é mero detalhe. Mas ainda assim, nos estruturamos em muitas coisas. Nos tornamos uma igreja que de repente agora tem uma organização jurídica. E como isso é bom, como isso é necessário. Numa parceria que quase rolou no ano passado, o ministério do qual fazemos parte recebeu um prédio de quase um quarteirão. E eles precisavam dar destino para esse prédio. Queriam arrendar o prédio para nós de graça. E se não fôssemos organizados juridicamente, a gente não poderia receber esse prédio de graça. No final, nós não aceitamos o prédio. Porque o que iríamos gastar para colocar ele em funcionamento era mais do que a gente poderia fazer empreendendo outras coisas. Mas pensa só, se alguém quiser doar alguma coisa para um ministério, e esse ministério não for organizado, no mínimo, naquilo que as leis brasileiras exigem, você não pode receber uma doação. Então, como posso eu militar contra a organização, sendo que, na verdade, essa organização pode trabalhar para o organismo? E é sobre isso que a gente precisa falar nesses dias. Como andar no fio da navalha? Como não se corromper? Como colocar a organização na sua coleira, para que ela sirva de maneira obediente àquilo que a Igreja de Cristo deve mandar, que ela como organismo deve exigir. E aí fomos prosseguindo. Alugamos um prédio e já estamos, se eu não me engano, no 7º prédio em 13 anos. Às vezes pensamos, será que não é a hora da gente, de repente, comprar um terreno em alguma quebrada, fazer um puxadinho? Porque a gente é pedreiros, tá ligado? Nós assistimos vídeo no YouTube, aprendemos a ser pedreiro, né, Holmes? O Holmes era o primeiro pastor pré-pago da igreja, ele era o pastor da obra, tá ligado? Que era o cara que tinha mais iniciativa. Nós punha crédito nele lá, ele cuidava da parada toda. Então nós aprendemos a fazer, e a gente aprendeu a sonhar com essas coisas todas. Mas, às vezes, quando olhamos para a nossa trajetória, a conclusão que a gente chega é, como é bom, às vezes, pagar aluguel. É um dinheiro que só vai, né? É um dinheiro que custa para inteirar. Só que quando o prédio está muito grande, a gente muda para um melhor. E quando o prédio está muito pequeno, a gente muda para um maior. Quando ele está muito quente, a gente muda para um mais frio. Quando ele está muito frio, a gente muda para um mais quente. Quando não precisamos de porta para a rua, a gente aluga um prédio no andar de cima. Quando precisamos, aluga um prédio térreo. Ou seja, a organização pode servir ao organismo. E assim a gente vai trabalhando. De repente passamos a ter prédio, de repente passamos a ter som, de repente passamos a ter culto. E quando eu olho para tudo isso, na minha vida especificamente, a conclusão a que chego é de que, de fato, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de um prédio, eu não preciso de som, eu não preciso de uma agenda,
e muito menos de mais um culto. Tudo isso na minha vida se tornou uma página virada. Porque para mim o culto não é algo mais que faz tanta diferença quanto fazia em outras épocas. Por quê? Porque o culto tem sido a muleta que Deus usou durante tantos anos para que esse aleijado aqui começasse a andar. E a gente vai aprendendo a andar. Através desse mínimo de organização que o organismo igreja precisa ter, a gente, quando chega nesse confronto agora de viver em comunidade, é desafiado a começar a aprender a andar. E aprendemos. Tanto aprendemos que eu chego a essa conclusão de que eu não preciso mais de uma banda legal tocando louvor para que eu possa viver verdadeira adoração. Não que a banda seja ruim, mas se não entendermos que a banda às vezes é mais pelo outro do que por nós mesmos, nós começamos a nos tornar essas pessoas que são aqueles caras que vivem de ficar escolhendo o culto que mais o agrada. O cara vai no culto, vê a banda, e às vezes a banda, por algum motivo, não o agradou tecnicamente, ele diz assim, eu não senti um espírito de adoração lá hoje. Bom, vou te dizer um negócio, eu nunca senti esse espírito de adoração com banda tocando. Nunca senti. Porque isso é tolice. Agora, o verdadeiro espírito de adoração é quando há em nós a consciência de quem o outro é e de quem Deus é em nós. Aí até o louvor ruim fica bom. Até o culto meia boca se torna um culto de adoração perfeito. Alguns anos para trás, a gente teve o privilégio de participar do Ajuntamento das Tribos no Rio de Janeiro, no último ano em que aconteceu no sítio, que era da comunidade S8, antes deles separarem a ONG da igreja. E lá era um lugar muito legal, um lugar todo com uma construção hippie, com uma decoração hippie. E eu me lembro de uma coisa que marcou a minha vida assim, profundamente. Chamaram o Roberto Diamanso para ir lá cantar, e ele de repente estava com aquela galera toda, os caras tocando sanfona, aquele esquema todo, e ele de repente puxou um baião. Não era um baião tipo do... Como é que chama aquele cara velho que fizeram o baião na pré-história lá? Não, falo de crente. Rebanhão. Não era tipo do rebanhão, que era um ensaio de um baião, né? Não, era baião mesmo. Baião mesmo. E a hora que a gente começou a ver aqueles caras tocando baião, sabe qual foi a reação da galera? Os mais novos começaram a dar um passo para trás e os mais velhos dar um passo para frente. Aí o tio Gerê, que era o fundador da comunidade S8, ele foi lá, puxou a veinha dele, o tio Gerê já é falecido, né? Mas ele puxou a veinha dele, e aí ele catou a veinha dele e começaram a dançar lá na frente. E aí os velhos começaram a catar as velhas, todo mundo foi para frente e virou aquele forrozão. Só que de baião. E todos nós que éramos mais novos começamos a andar para trás e catar as nossas câmeras e celulares, e a gente gravava aquilo lá e a gente chorava copiosamente. Porque entendia que ali estava a verdadeira adoração. Na autenticidade, no enxergar o outro, no perceber que Deus se alegra nesta compreensão de que o propósito disso tudo não é para atingir Deus. O propósito de tudo que fazemos é para que a gente aprenda a se devotar ao coração do outro. Então eu não preciso de mais um louvor, mas é um privilégio participar de quantos louvores forem tocados, porque esta é a oportunidade que eu tenho de estar junto de você, para que a gente possa cantar aquilo que a nossa fé professa. Da mesma maneira, eu não preciso de mais uma palavra, eu não preciso de mais um culto. Você vai no YouTube, está cheio de culto, tem pregação para tudo quanto é gosto que você imaginar. Então por que nós ainda insistimos nisso? Talvez uma pregação que amarre todas as coisas e dê todas as respostas para você, seja a pior pregação que você possa experimentar. E a melhor pregação seria aquela que tira um pouco o seu conforto e te enche de dúvidas para que você possa ruminar isso aí ao longo de toda a semana. Então eu não preciso de palavra, porque este púlpito aqui não é o púlpito principal da minha vida. Eu prego todos os dias em vários outros púlpitos. E talvez quando eu sento com os meus amigos à mesa, a gente consegue ter verdadeira adoração e verdadeiro ensino. Porque lá eu ensino e eu também sou ensinado. Esse é o desafio de pensar a igreja organismo. Mas ao mesmo tempo em que a gente tem que entender essas coisas, precisamos ser honestos com relação à necessidade da organização. Porque se não tivéssemos usado dessas muletas litúrgicas que nos trouxeram até aqui, não teríamos a compreensão que temos hoje a respeito do Evangelho. Não estaríamos agora percebendo que não precisamos de mais um culto, que não precisamos de mais uma conferência.
Se não precisamos, por que estamos aqui? Eu espero que estejamos aqui pelo motivo correto, uns pelos outros, para ouvir e para falar, para repartir aquilo que você podia estar trazendo, que pode fazer a diferença na vida do seu irmão. Porque nós não temos a arrogância de ter respostas para as crises existenciais de cada um aqui, as crises da sua organização que está tentando resgatar o fundamento do que é ser organismo. Nós também vivemos em luta contra nós mesmos o tempo todo, mas como Deus tem sido generoso. Deus tem sido generoso porque à medida em que a gente tem um pouquinho de ousadia em sair do nosso conforto, botar o carro na estrada e ir visitar irmãos aí por todos os lugares, a gente começa a perceber que as lutas são as mesmas. Então, quando voltamos para casa, voltamos com um desses dois sentimentos. Ou gratos, porque Deus tem sido bom com a gente, ou então aliviados, por saber que a gente às vezes não está vivendo crises que muitos outros irmãos têm vivido. Onde está a cura de Deus para nós, então? Na comunhão. Na comunhão. Neste repartir de dores, onde Deus vai falar com a gente. Então, ao longo desses 3 dias, queremos falar sobre diversos aspectos da igreja organização, que às vezes entra em conflito com a igreja organismo. E eu espero que haja, por parte de todos nós, um coração aberto, para a gente discernir o quanto às vezes há coisas que nós colocamos no altar que não deveriam ser colocadas, que não são sacras, que não são palavra de Deus, são apenas metodologias, são apenas estruturas, apenas estratégias, mas também, por outro lado, entender o quanto que essas coisas às vezes podem ser boas e podem ser úteis. Porque a igreja não se trata de resolver o nosso próprio problema. A igreja se trata da gente, estando junto, poder repartir aquilo que temos recebido para que o problema do outro possa ser sanado. Então eu nunca mais vou a um culto esperando que o louvor seja aquele louvor que tem aparência de espiritualidade. Mas eu vivo uma vida onde eu espero, a partir daquilo que eu faço, a partir daquilo que eu sou, eu consiga expressar para o outro uma espiritualidade que o contagia. Uma espiritualidade que o leva, então, a buscar este conhecimento de Deus, que vai fazer com que ele se emancipe da minha pregação. Eu sempre pensei que a cada pregação que eu fizer, a ideia é que eu preciso fazer uma pregação a menos daqui para frente. Porque eu não quero pregar para trazer gente cativa à necessidade que tem de eu explicar alguma coisa. Eu quero pregar para emancipar a gente. A crise é, será que temos feito isso em todas as dimensões da área da vida da igreja? Será que temos sido amigos que emancipam pessoas nos relacionamentos que a gente tem? Será que nós temos louvado de maneira a ensinar as pessoas o que é o verdadeiro louvor? Ou será que toda a nossa espiritualidade, que deveria ser orgânica, se perdeu dentro da estrutura? E começamos a achar que o propósito pelo qual Deus nos chamou é fazer mais um culto. Desculpa, irmãos, mas eu estou cansado disso tudo. Eu estou cansado, às vezes, de como a gente gasta tempo com coisas que não vai dar em nada. Com coisas que dizem ser a igreja de Cristo, mas que a gente já está calejado demais para saber que não é. Para saber que não vale a pena perder tempo com isso daí. Eu estou cansado de jogar pérolas aos porcos. Eu estou cansado de tentar ser amigo de gente que, na verdade, não é meu amigo. Eu não estou dizendo que eu vou descartar pessoas, mas eu estou dizendo que a desonra que a gente vive no ministério, às vezes é algo muito doloroso, é algo muito profundo. Até mesmo a organização dessa conferência aqui, para nós, é sempre a prova. No ano passado, nós tivemos uma participação de pessoas da nossa própria comunidade praticamente nula. E este ano a gente também tem uma representatividade capenga. Aqueles que estão aqui são aqueles que nós realmente consideramos, que a gente sabe que pode contar. Mas quantos daqueles que andam com a gente todos os dias, às vezes não compreendem a importância de estar junto, porque eles estão buscando uma espiritualidade de consumo, uma espiritualidade que vem daqui para lá para tentar resolver o problema dele. Mas ninguém quer resolver o meu problema, ninguém quer saber das dores que eu vivo, ninguém quer saber como que é difícil estar na minha pele. E a gente brinca com isso, né? O cara fala assim, ô Ari, preciso conversar com você, que horário que tá bom? Aí eu, terça à tarde, tá bom? Aí o cara, ô, vida boa, né, velho? Terça à tarde, queria ser pastor, troca comigo, velho. Vai viajar no meu lugar. Vai dormir na rua, igual eu já dormi.
Vai dormir no Vermelhão. O cara me botou para dentro de uma igreja e trancou a porta. E foi embora. Em Campo Grande, né, Gustavo? Num papelão, nós dormimos num papelão, não foi no chão. Aí não tinha luz, nem no banheiro. A gente tomou banho e fez cocô em braille. Como é que você sabe que você limpou o suficiente, velho? Sem ver. Não tinha celular com lanterna, isso é modernidade. Cada vez que você ia no banheiro, você tinha que tomar banho. Então troca comigo, vamos viver essas coisas. Porque tem muita viagem para ser feita. Tem muita gente que às vezes está precisando ir lá para você fazer um churrasco junto com o cara. O tanto que a gente roda é só desculpa para poder estar perto dos irmãos. Porque a gente não ganha nada, meus irmãos. Você ganha umas ofertas aqui e ali, mas isso não paga as contas. Isso não custa as dores. Isso não faz resolver os problemas que a gente tem na nossa vida. Então vamos repartir as cargas. E se você também está vivendo isso e sentindo essas dores, saiba que você não está sozinho. Alguém tem que pagar a conta. E às vezes é a gente mesmo. Mas bom seria que nós, como igreja, começássemos a avançar nesse debate. Onde a nossa pregação tem sido relapsa, onde a gente tem talvez não abordado as coisas que deveria abordar, para que nós levemos as pessoas ao entendimento de que nós, como igreja, precisamos avançar. Precisamos acabar com essa questão do sacerdócio, dentro dessa figura onde eu me torno o cara que sou o guru da comunidade. Os caras começam a chegar em mim e ficam assim, aí, o que você acha? Ué, por que importa o que eu acho? Se eu sou seu amigo, você já sabe o que eu acho. Porque quando a gente é amigo, a gente conversa sobre tudo. A gente dá palpite na vida uns dos outros, até quando o cara não pergunta. Isso é ser amigo, não é? Agora, quando alguém te procura como um guru, como alguém que vem assim para ouvir de Deus para falar para você, eu sinceramente estou tirando o time de campo. Porque eu estou cansado de jogar pérolas aos porcos. Muita gente reclama da organização, mas essas pessoas só querem a organização. Elas não querem o organismo. Elas não querem ser parte da resposta. O cara reclama de uma área da igreja, mas ele não quer fazer. E ele quer que eu faça. E eu entendo que eu não posso fazer. Porque se eu resolver o problema dele, eu estou piorando aquilo que eu poderia estar ajudando a resolver. Então tem hora que eu preciso deixar ele dar errado mesmo. Agora imagina eu e a minha esposa, porque as mulheres são diferentes da gente, as mulheres são muito pragmáticas. Quer resolver um problema, você coloca na mão de uma mulher. Agora, quer fazer uma filosofia a respeito do problema, põe na mão do homem. Eu prometi para minha esposa, no ano passado, quando a gente fez 10 anos de casado, que o presente que eu ia dar para ela é pendurar uns quadros na parede, que estão há 10 anos, desde que a gente casou, no chão, assim, ó, exatamente embaixo de onde eles devem ser pregados. Em julho agora, eu estou fazendo 11 anos de casado, e os quadros ainda estão lá. Porque eu não quero só pôr o quadro, eu preciso da melhor bucha, do melhor parafuso. E eu fui no ferragista 5 vezes essa semana, mas eu não comprei, né? Porque eu não lembro. Dá uma furadeira na mão da mulher para você ver. Ela fura cano, mas ela fura, meu irmão, ela resolve. Ela vai lá e põe a parada para resolver. Agora, será que nós, quando estamos vivendo igreja, nós estamos aqui para resolver problemas, ou para, como organismo, nos estimularmos mutuamente para que todos possam aprender o quanto é importante que a gente esteja junto, o quão importante é que a gente esteja repartindo as dores. Porque pensando por essa lógica, às vezes a melhor coisa que o organismo pode fazer é deixar dar errado. Você diz assim, tal área está desorganizada. Está desorganizado? Tá. Então deixa dar errado. Porque o corpo tem que sentir a dor. Se quando você dá aquele bicudo numa pedra na rua, o dedão não avisar o resto do corpo que aquilo lá está doendo, você vai continuar dando bicudo atrás de bicudo e até arregaçar o dedo. Por fim, você perde o dedo. Então tem que doer. Quando cai um tijolo no dedo, dói que parte? Dói quase o corpo inteiro. Você se contorce. Você puxa o cabelo. Como se isso fosse resolver alguma coisa.
Será que como organismo temos essa consciência? Consciência de que às vezes nós temos que deixar e dar errado mesmo, para ver se o resto do corpo acorda. Porque eu não estou aqui para resolver problemas. Eu estou aqui para estimular os meus irmãos a uma vivência daquilo que o organismo de Cristo traz para nós agora como consciência, como igreja, para que possamos viver tudo isso que deveríamos estar vivendo. No fundo, as pessoas reclamam de um sistema amarrado, onde a igreja tem dono, onde a igreja tem gente que determina como as coisas vão ser, e isso não está aberto à discussão, mas aí o cara sai fora, começa a andar com você, e ele quer que você seja exatamente isso que ele reclamava. Como conviver com essas pessoas? Essa é a grande crise. Então não tenho a presunção de ter respostas, não tenho a presunção de acertar sempre, muito pelo contrário. Se alguém acha que eu vou acertar sempre, é só andar comigo que vai descobrir que eu estou longe disso daí. Que eu erro e erro com classe. Que eu piso na bola e também já reconheço meu erro de cara. Porque eu não sei outra maneira de viver senão isso. Senão já me despido diante dos irmãos para que a gente possa se tratar. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, eu quero colocar na comunidade. Mesmo que às vezes nem todo mundo esteja preparado para ouvir isso. Esse é o desafio de ser igreja organismo. E aí a gente entra no paradoxo dessa geração. Um tanto de gente que critica a igreja de Cristo, que critica a igreja porque diz que ela não representa Cristo, que ela não tem autoridade, que ela não é fiel aos princípios que deveria ser, que ela enfia os pés pelas mãos num tanto de coisa, que Cristo não concorda com um monte de coisa que ela faz, por aí vai. Aí eu estava ali lendo as Institutas de Calvino, um dos textos que os calvinistas quase nenhum leu, principalmente os de Facebook, e tinha uma passagem bem interessante que falava sobre a natureza da igreja. E Calvino fala disso com uma beleza interessante. Ele começa a falar sobre como Deus é o nosso Pai. E depois ele faz uma associação entre a ideia de como a igreja é a parte feminina da relação, então, daquilo que essa composição de homens tem com Deus, através das núpcias da igreja com Cristo Jesus. E aí a conclusão dele no texto é assim: então, se Deus é o meu pai, a igreja é minha mãe. E em tempos tão conturbados, onde você já não pode falar nada, porque estamos vivendo uma ditadura do politicamente correto. Ana Paula Valadão falou o bagulho de fazer o boicote da CIA lá, né? Eu já sou atravessado com ela desde que ela falou que gordo não entra no céu. Na verdade não foi isso que ela falou que gordo é falta de jejum. O que não deixa de ser verdade, né? Eu é que aumentei o negócio, falei que gordo não entra no céu. Porque o caminho é estreito, não passa, né? E cadeirante também não entra no céu. Porque a visão que Jacó teve é de uma escada e não de uma rampa. Acessibilidade zero. Então a gente vai produzindo essas teologias bagunçadas. Bom, voltando a Ana Paula Valadão, ela fez o boicote da CIA lá, eu escrevi no Facebook assim: quem é Ana Paula Valadão? Velho, não leia os comentários, você vai se arrepender. As pessoas vinham e falam assim: seu machista opressor, quer calar a voz da mulher. Se eu falasse, pô, André Valadão, cala a boca, estava tudo certo, então? Bom, voltando no assunto. Se Deus é o meu pai e a igreja é a minha mãe, por que eu não ouço a voz da minha mãe? Seus machistas opressores que querem calar a voz da mulher. Por isso eu não entendo alguém que se afirma feminista e que é desigrejado. Porque você está boicotando a noiva de Cristo. A mulher que eu conheço e que ainda está viva, que é mais digna de honra nesse mundo. Ah, mas ela não vale nada. Eu já falei isso daí, Santo Agostinho também, mas quando eu falei era heresia, né? Quando o Santo Agostinho falou, ele é um gênio. É óbvio que a igreja não vale nada. A igreja é a gente. Junta um tanto de problemas, você está achando que isso aí vai dar coisa boa?
Só dá coisa boa porque tem Cristo na equação, porque Cristo nos santifica, porque Cristo possibilita então que a gente seja alcançado por sua graça, pelo favor de Deus mesmo. Ele nos santifica. Então, irmãos, que a gente aprenda a dar honra a quem merece honra. Que a gente aprenda a honrar a igreja, mesmo quando ela nos desonra. Não estou dizendo para a gente ser massa de manobra e nem ficar na mão de gente corrupta, não. A igreja de Cristo precisa de profetas mais do que nunca. Só que profeta também não é esse cara que virou apologeta de Facebook, defesa da fé. Pelo amor de Deus. Quer combater as mentiras que têm sido ditas em nome de Deus? Ensine a verdade. Pregue a verdade. Quando a luz brilha, as trevas se dissipam. Agora ficar com esse carnaval, na boa, meu irmão. Como tanta gente tem feito, tantas páginas de apologética, que para mim não é apologética coisa nenhuma. É gente matando gente. Se você tirar as minhas palavras do contexto, todas as minhas palavras se tornam heresias. Da mesma maneira com as palavras de qualquer homem. Criticamos às vezes os neopentecostais, porque tiram textos da Bíblia do contexto, e nós fazemos a mesma coisa com a palavra dos irmãos. Porque nós dizemos que quem não entende as coisas da maneira que nós entendemos, não pode ser filho de Deus. Então a gente é tudo farinha do mesmo saco. Vamos aprender a honrar a igreja de Cristo. Vamos aprender, vivendo em comunidade, fazer com que a gente honre a igreja. Porque a igreja é a parte feminina, é a parte frágil, é a parte que merece honra especial. Porque Cristo, podendo salvar os homens de todas as formas que Ele poderia, Ele preferiu que os homens vivessem juntos. E a isso é que Ele chama de igreja. Que nesses dias possamos estender esse debate, viu, irmãos? E tentar pensar sobre o que isso significa. O que é ser igreja e até que ponto a organização não corrompe os nossos princípios. Não corrompem a nossa vocação, não corrompem o chamado de Deus para nós, a lógica de viver em comunidade. Eu já fui muito crítico com relação a várias coisas. Quando esta comunidade aqui foi colocar ar-condicionado, eu fiz campanha contra, porque eu congregava aqui. E eu não levei mais do que uns 2 meses para reconhecer que eu estava errado. Porque embora a gente gastou uma grana preta para pôr ar-condicionado num salão desse tamanho, isso aqui era um inferno, meu irmão. Aqui era um telhado de galvanizado, que aqui era um supermercado antes. Sem esse forro que tem hoje. E aí tinha uns ventilador. O bagulho jogava o ar quente para baixo. Era um inferno. Aí eu que ficava criticando, falei, pô, vai gastar não sei quantos mil para pôr ar-condicionado. O dia que colocou e eu entrei no prédio, eu falei, cara, eu sou um babaca. Porque o ar-condicionado não é para mim. O ar-condicionado é para o outro. Porque eu não preciso de culto. Eu não preciso de prédio. Eu não preciso de mais uma palavra. Mas o outro precisa. E o outro precisa de mim. E o outro precisa do meu abraço, dos meus afetos, de sair depois do culto e ir para a lanchonete trocar ideia. Porque às vezes é aí que Deus quer falar. Então, como a gente erra, como a gente enfia os pés pelas mãos ao fazermos críticas infundadas. A gente vai por aquela lógica de Judas Iscariotes, onde a gente diz assim, Senhor, ao invés de pôr ar-condicionado, a gente devia ter vendido isso aí e dado dinheiro aos pobres. E Jesus falou sobre isso. Ele falou assim, não, deixa essa mulher aí, com esse óleo valioso que está derramando sobre mim. Os pobres vocês sempre vão ter com vocês. Isso não é para a gente se conformar com a pobreza não, viu, meus irmãos? É para a gente entender que às vezes nós estamos preocupados em resolver o menor dos problemas dos pobres. Às vezes nós estamos preocupados em alimentar a gente, não para tirar o cara da situação em que ele está vivendo, mas para anestesiar a nossa consciência hipócrita. Você está dando comida para ele, para você poder comer em paz. Você está querendo salvar a tua refeição, não a dele. Então que a gente possa pensar sobre isso daí. Qual é o nosso papel como igreja? Historicamente nos tornamos corrompidos dessa visão. Quando você pensa numa igreja que tem 100 pessoas, a igreja fala assim, vamos fazer uma ação social? Vamos.
Aí vem as perguntas idiotas. Quantas pessoas iremos abençoar neste ano, nesse frio agora? Como assim, quantas pessoas? Porque a gente vai lá e resolve parcialmente os problemas da vida de uma pessoa, e depois a gente passa para outra, resolve parcialmente, passa para outra, resolve parcialmente. Mas a gente não se compromete com ninguém. Por que a gente faz isso? Porque essa é a pressão da organização, que diz para a gente que nós precisamos de números para apresentar para as pessoas. Olha, teve tantas pessoas que levantaram a mão no apelo. Teve tantas famílias que foram assistidas pelo nosso projeto. Mas eu te pergunto, isso é resultado? Não seria melhor que a gente cuidasse de uma única família, mas a gente os assistisse na integralidade daquilo que são as suas necessidades? 100 pessoas para ajudar uma família, nós conseguimos resolver todos os problemas. Resolve os problemas de saúde deles, resolve os problemas de educação dos filhos. A gente consegue até mesmo fazer um mutirão para reformar a casa do cara, para ele não ter que morar naquele barraco. Mas não, nos perdemos no meio dessa jornada. E então, irmãos, que Deus fale com a gente. E que a gente aprenda a ser igreja de verdade. Mais do que ser crítico daquilo que a igreja tem sido, que sejamos a resposta para um mundo que clama. Eu não acredito que esse movimento dos desigrejados, que tem se tornado tão comum, é gente que realmente está cansado de igreja. Eles estão cansados de coisas que deixaram de ser igreja. De pressões que já não dizem respeito ao organismo. Mas quando a gente aprende a viver em graça diante dos homens, viver de maneira a inspirar as pessoas, com transparência, com coerência, a experiência que eu tenho visto é a mesma dos evangelhos. De gente que se joga aos seus pés e aos prantos diz assim, eu quero viver esse negócio aí. Gente que para o que está fazendo para te seguir. Eu li a Bíblia e eu falava, quando que um pescador larga o barco e vai andar atrás de alguém, cara? Nós estamos vivendo isso, irmãos. Isso é possível, e o caminho para isso, essa autoridade que você vai ter, para fazer com que pessoas te sigam, para viver essas coisas todas, não é algo místico, não é algo espiritual como muita gente imagina, mas é a ousadia de tentar viver com coerência. Então, que em nome de Jesus, irmãos, que Deus possa falar com a gente nesses dias, e que a gente possa refletir sobre o que é ser igreja. O que é este organismo, este corpo, que é o corpo de Cristo, do qual Deus é a cabeça, e o que é essa organização? Eu sou corpo, eu sou 100% organismo. No entanto, este organismo precisa de organização. Eu preciso de disciplina para tomar banho. Eu fui no médico agora esses dias, o cara mandou tomar 2 banhos por dia. Estou com um problema dermatológico. A Marina ri, né? Só ela que ficou feliz. Eu estou precisando benzer também. Eu fui levar meu filho tomar vacina, ele tomou 1, eu tomei 3. Eu fui tirando o sarro dele até lá, falando assim, vai doer, né? Chegou lá, ele tomou 1, eu tomei 3. Aí eu fui no dermatologista, ele mandou tomar mais banho, enquanto eu passo pelo tratamento com os remédios lá, né? Porque eu não posso usar desodorante num braço. Eu estou com uma alergia aqui assim, feia, horrorosa. E aí ele falou assim, quanto tempo está isso aí? Eu falei, 2 anos. Ele falou, por que você não foi no médico antes? Eu falei, porque eu sou homem. O que tem a ver ser homem? Gente, homem deixa tudo para a última hora. Enquanto o braço não está caindo, a gente não vai no médico. Não é verdade? Aí a hora que o braço começou a cair, eu resolvi ir. Então, eu sou organismo, mas eu preciso de organização. Se eu não tiver uma organização que me coloque uma disciplina para me dedicar à palavra de Deus, eu não estudo a palavra de Deus. Se eu não tiver uma disciplina para aplicar o meu tempo, que poderia ser gasto com Netflix, para me mover na direção dos irmãos, para visitar e para receber visita, eu estaria totalmente desconectado daquilo que é a igreja de Cristo. Então, irmãos, não é porque somos organismos, e 100% organismo, que deixamos de necessitar de organização. E que Deus possa falar com a gente nesses dias. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem falado com o teu povo. E o Senhor tem
nos desafiado a pensar a respeito daquilo que vem a ser as necessidades para a nossa vida, para a nossa jornada, para que não sejamos mortos por essa concorrência entre a organização e o organismo. Nos dá consciência de quem somos e de quem o Senhor é e de quem somos nos irmãos, para que estejamos devidamente ligados ao organismo que é a tua igreja, Pai. Perdoe-nos, Senhor, porque muitas vezes temos tratado a sua igreja com desonra. Temos jogado todo mundo no mesmo balde, tratando todo mundo que às vezes não entende as coisas da maneira que nós entendemos, como se tudo estivesse errado. A verdade, Senhor Deus, é que nenhum de nós está certo. E se não fosse por tua graça e por sua misericórdia, pelo sacrifício do teu Filho Jesus, não havia esperança nenhuma para nós. Nos dá um coração compassivo, um coração que se move na direção dos outros, um coração que faz com que a gente aprenda a ouvir o outro, Pai, que nos torne pessoas ensináveis, pessoas que estão dispostas a aprender um pouquinho mais do Senhor e aprender um pouquinho mais com os irmãos. Nos dá, Senhor Deus, um coração que perdoa e um coração disposto a trabalhar, a ser as respostas das orações daqueles que sofrem e que estão tão próximos a nós. Perdoa-nos, Senhor Deus, porque, infelizmente, é muito fácil a gente sair do reto caminho e cair por essa jornada onde estamos buscando apenas aquilo que é a nossa própria vontade. Que se houver algo na nossa vida, Senhor Deus, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem colocado na nossa vida, que tem feito a diferença, e que tem sido um empecilho para a nossa jornada, que o Senhor tire isso da nossa vida. Repreenda até a prosperidade, se necessário, para que a gente não se perca, para que possamos perceber o que de fato é importante nessa jornada, e que possamos aprender mais com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.